que vocês voltam. Olha, a Ruth, justamente aconteceu com a Ruth. Vou aqui avisar para ela voltar. Isso de vez em quando acontece, esse probleminha. Mas, assim, a gente começou a gravar agora, há pouco tempo, então tem um acervo pequeno de vídeos. Mas, pelo menos nesse período da quarentena, tem alguns vídeos desses temas anteriores. E eu vou passar depois, vou lhe mostrar, né, um link lá no nosso grupo, que tem algumas gravações em áudio, né? Porque quando a gente estava presencialmente, a gente gravava o áudio. A gente não tinha como gravar, não tinha uma câmera para gravar o vídeo, mas pelo menos o áudio a gente capturou. E todos esses arquivos aqui que eu lhe mostrar, esse que eu estou compartilhando, eu vou também disponibilizar, viu? Tudo. Não sei se Ruth já lhe passou, mas se não lhe passou, a gente compartilha. Então, o primeiro princípio aqui, o estudo é a luz do espiritismo, né? É importante manter essa identidade espírita, muito embora a gente utilize obras de outras religiões, mas a base é a codificação, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é algo essencial para qualquer estudo do Evangelho. É um texto essencial, tem lá quase que um dicionário bíblico lá, na parte de notícias históricas, no item notícias históricas lá da introdução, que vale a pena fazer uma leitura. A gente até no início do estudo do NEP, a gente fez um estudo só da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, realmente, apesar da gente dialogar muito, e isso até o segundo princípio, diálogo interreligioso, a gente procura fomentar, não só no NEP aqui de Fortaleza, mas em todos os NEPs do Brasil, essa comunicação com as outras religiões, independente de qual seja, judaísmo, catolicismo, protestantismo, e até religiões não cristãs também, que a gente possa dialogar, porque o ensino moral do Evangelho é um ensino universal. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo vai justamente dizer isso. O terceiro princípio fala da questão da humildade frente às escrituras da Bíblia, né, dos Evangelhos, e a interpretação como um processo. Isso é um princípio importante para que a gente não seja ansioso demais. É normal, principalmente no início do estudo, a gente ou se sentir um pouco incapaz, ou querer abraçar de uma vez só um estudo do Evangelho completo, entender na sua completude. E, na verdade, todo o aprendizado, a gente sabe que acontece com um processo. E não é diferente em relação ao estudo da Bíblia, do estudo do Evangelho. Né? Todos nós somos aprendizes aqui, em fases diferentes de aprendizado, mas todos estamos na mesma barca. Não tem ninguém superior a ninguém. Inclusive, é importante dizer isso porque, às vezes, as contribuições mais incríveis vêm de onde a gente menos espera. Então, todos estão super à vontade para trazer dúvidas, para trazer contribuição, né? Todos nós somos capazes aqui, todos aprendemos. Ruth, está com o microfone aberto. Oh, desculpe. Vamos lá. O quarto princípio fala da questão do Antigo Testamento. A importância do Antigo Testamento para a gente entender o Evangelho. Né? O Antigo Testamento como repositório de ensinamentos fundamentais para o entendimento da mensagem de Jesus. É imprescindível a gente conhecer, né, buscar o ensino que está lá na lei da Torá, o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Porque muitas vezes Jesus se refere ao Antigo Testamento. Então, muitas passagens da vida do Cristo só são bem compreendidas se a gente faz essa viagem, esse diálogo. É essencial. Só complementando aí o que você está falando, as três revelações, elas estão assim como se fossem costuradas, né, entre elas. Todas elas têm uma interligação.
Exatamente, Ruth. Estão emaranhadas, realmente, todas se complementam diretamente. É importantíssimo a gente fazer essas viagens, esse diálogo das três revelações. O quinto princípio, só explicando que a gente está passando aqui rápido, mas no site nepbrasil.org está mais explicadinho lá, de maneira com referências na codificação, em outros textos base também, em relação ao estudo do Evangelho. Então, fica como referência também esse site, que é muito legal, o nepbrasil.org. O quinto o nosso esforço é de ir até o texto. Essa advertência é importante porque, às vezes, a gente chega no texto e já quer interpretar, já quer trazer para a nossa vida, para os dias de hoje, mas é importante a gente primeiro fazer uma viagem para o texto, para depois trazer ele para a gente. O que quer dizer? Fazer essa viagem no contexto, na cultura, no entendimento dos personagens, das circunstâncias, né, do modo que a situação acontece. Então, fazer esse estudo mais contextual, né, que a gente chama de exegese. É chamado no meio teológico de exegese. Para que depois a gente faça a interpretação. Tem um outro nomezinho também chamado hermenêutica. São nomes complicados, mas são ações bem simples. O sexto princípio usamos o método, mas não somos reféns do método. A gente utiliza um método, e é importantíssimo ter um método, né? É óbvio que, assim, há uma diversidade de métodos. Às vezes, cada NEP tem um método totalmente diferente. Isso é muito bom, muito salutar, porque a gente pode dialogar entre esses métodos. Então, não é uma coisa fechada, né? Por exemplo, o modo que a gente faz o estudo hoje já mudou desde o início, né? A gente fez algumas escolhas. Você vai ver que a gente tá passeando pelo Evangelho, tentando fazer um estudo mais ou menos cronológico da vida do Cristo. Muito embora a gente sempre advirta que um estudo cronológico de um texto, como a escritura bíblica, é impossível, porque não foi um texto escrito numa época que se tinha essa preocupação de historicidade, de cronologia. Na verdade, muitas vezes os evangelhos, principalmente o de Mateus, eles são colocados por temas, né? Então, não necessariamente aquilo aconteceu naquela ordem. Mas a gente vai fazendo esse passeio, porque às vezes uma passagem está em um evangelista e não está em outro. Então, a gente tenta fazer esse passeio entre todos os evangelhos, diferentemente de alguns NEPs que, por exemplo, escolheram um só evangelho, um evangelista, como o da gente lá na Paraíba. Escolheu Mateus para começar. E aí vai passeando por Mateus, depois vai para Marcos, depois Lucas e terminando em João. Aqui não, aqui a gente está fazendo o estudo de todos os evangelhos ao mesmo tempo, colocando Jesus como esse ponto principal, esse fio condutor do nosso estudo. O sétimo é o mais importante, extrair a consequência moral atrelada ao estudo do dia. Então, fazer a interpretação moral, né? Trazer para a nossa vida, entender os símbolos que conversam com as dificuldades e os processos de evolução e de reforma íntima de todos nós. Essa é a parte mais importante, né? Porque não adianta fazer todo o anterior, de estudar tudo, ver a questão da letra, se a gente não vai para o espírito, não entende o que é que aquele texto pode falar para todos nós, para a nossa vida. Então, gente, de maneira assim, bem apressada, passo a palavra para você, se você quiser complementar algo. Já falei para nossa amiga Nelina que todos esses arquivos nós vamos passar para ela, mas, infelizmente, eu vou ter que me despedir de vocês para o estudo de hoje. Eu vou, graças a Deus, estar gravando, e eu vou ter o prazer de assistir depois, vocês conversando. Vou deixar a Larissa na condução hoje, e porque já estão falando aqui comigo para a questão da live, né? Ver a questão técnica lá. Ok, meus amigos? Isso é muito raro, porque eu adoro participar do NEP, né? Para eu faltar um NEP,
isso. Mas como Ô, amigo, boa sorte aí, tá bom? Com Deus. um beijo, Ruth. Olha, fique bem, viu, querida? Tamo junto, viu? Acho que fica melhor, viu, se ficar. Tá baixinho, tá abafado o som. E agora, voltou o som? E agora? Agora sim. Então, Pronto, vai ser dessa forma mesmo. Aí é só deixar baixinho, acho que não chega o som lá, né? Tchau, gente. bom, gente, estamos na passagem a respeito do ensino de João Batista. Eu vou compartilhar aqui a passagem. É interessante a gente reler? Né? Para a gente relembrar. Só um minuto. Só um minuto que esse computador é bem lento. Pronto. Vocês estão conseguindo visualizar? Pronto. Sim, Larissa. Israel, você poderia ler para a gente? Poderia sim. Eu tô abrindo o computador aqui que eu tô no celular. Vamos ver lá. Passagem de Mateus. Tá. Mateus 3, capítulo 3, no versículo 7 a 10. Vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham a seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produze, portanto, fruto digno do arrependimento, e não supondes que deveis dizer entre vós: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus erguer filhos para Abraão. O machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Pronto. Vamos primeiro comentar Mateus, né? E depois a gente lê Lucas e comenta Lucas. Bora seguir a sequência. Vocês acharam algum texto, né, espiritual de algum autor que comenta a parte moral do Evangelho de Mateus a respeito dessa passagem? Vocês queriam destacar? Eu adianto, não, eu não encontrei. Uhum. Antônio? Eu ainda estou, está me ouvindo? Sim. Eu ainda estou, como eu disse na semana passada, lá no primeiro. Uhum. Certo? Eu estou pegando versículo a versículo, certo? Então ainda estou lá no primeiro ainda, tá certo? Não cheguei aí ainda. Beleza. Eu estou acompanhando só que pelo grupo e pela memória que eu tenho de algo que eu já vi. Mas eu ainda estou esmiuçando lá no primeiro. Nossa, muito bom. E Ruth,
Alguma... Assim, o mesmo que a gente comentou, né? Que foi aquele texto de luz imperecível que a gente combinou de estar lendo e comentando sobre ele hoje, né? Isso. Deixa eu abrir aqui. Luz imperecível acaba sendo uma grande base para discutir esse tema que tá em Mateus, porque ele comenta justamente toda essa passagem. Vou compartilhar com vocês, então. Não sei se vai ficar bom de ver, mas vou tentar. Pronto, vocês conseguem ver? Minha tela. Deixa eu... Pronto. Aqui, no livro Luz Imperecível, ele começa comentando justamente sobre raça de víboras, né? E o que eu achei interessante, quando ele começa, quando ele fala, né, sobre essa passagem, ele começa falando sobre fariseus e saduceus. Trazendo para os dias de hoje, né? O que representariam esses fariseus e saduceus? Representariam justamente aquelas pessoas, né, que se apegam às expressões exteriores, né, como eu destaquei aqui, que se apega, né, àquilo que está escrito, mas acaba esquecendo de pôr em prática, né? Acaba não dando importância a colocar em prática os ensinamentos. Aí eu coloquei um destaque justamente nessa parte final, porque dizem e não praticam. Então, a representação, né, a crítica que João Batista faz, né, aos saduceus e aos fariseus é justamente essa, para que a gente tenha cuidado com a hipocrisia, né, tenha cuidado com se apegar muito, né, às palavras e esquecer da reforma interior. Então, acho que uma coisa importante da gente destacar é a simbologia que fariseus e saduceus têm e se a gente se identifica de alguma forma com o que eles acabam representando, né? Será que a gente se comporta, né, como fariseu, como saduceu? É uma interpretação que a gente pode tirar para a nossa vida, né? Em qualquer momento, gente, se vocês quiserem falar, por favor, viu? Intervenham, porque é melhor quando a gente participa, quando a gente interage. Bem, e daí João Batista os chama, né, de raça de víboras. É uma expressão forte, né? E ela também foi usada por Jesus, como a gente já viu em outra ocasião. Mas é uma forma de tocar a criatura adormecida e envolvida pela crosta de valores do mundo, a permanecer nos séculos dissociada dos efetivos interesses do espírito imortal. Então, uma das coisas que a gente discutiu é justamente víbora estar relacionado, né, a um ser que se apega ao chão, né? E daí a gente pode tirar essa interpretação de que raça de víboras representa aquelas pessoas, né, que se apegam aos interesses materiais, esquecendo ou não dando importância para os valores do espírito. Como o autor do livro coloca, né? Apegados ao chão do mundo, né? É uma analogia, né? Aqueles que rastejam, né? Víboras como seres rastejantes,
comparando a nós, que muitas vezes, tão apegados às coisas materiais, ficamos como que rastejando ao chão do mundo. Isso mesmo. Tem uma frase que diz assim: nós não somos seres materiais, né, vivendo uma experiência espiritual, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência, né, humana. O autor é um nome bem difícil, eu acabei de esquecer, mas depois eu boto no grupo. Ele é um... Honório Onofre Abreu. Não, que falou essa frase que eu acabei de... Ah, sim, sim. Eu pensei que estava falando do livro. Desculpa. E daí é justamente isso, a gente esquece, né, que somos seres espirituais e acabamos nos apegando, né, muito à vida aqui e agora, pensando que nós somos apenas isso, né? Aí, em seguida, no Luz Imperecível, comenta assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E a gente acabou já comentando sobre isso, né? E o livro diz o seguinte: se humildade e confiança caracterizam a vida de quem está em paz interior, no cumprimento dos seus deveres, a apreensão, a cautela e a desconfiança revestem a personalidade de quem permanece à margem da conduta reta, né, da reta conduta. Então, é aquela coisa que a Alexandre falou, eu achei super interessante, né? Para você fazer o mal, muitas vezes, é necessário persistência, né? É necessário um esforço para isso, né? Então, aqui ele tá nos dizendo que quando a gente não está, né, cumprindo, né, a lei, quando a gente não está com a paz interior, a gente foge dos nossos deveres, né? E isso sempre nos causa apreensão, cautela, desconfiança, né? Nós ficamos completamente a gente acaba desenvolvendo, né, esse tipo de sentimento que não é útil, que não nos bota para frente, né? Elis. Boa noite, Elis. Boa noite, Elis. Bem, então, a respeito dessa primeira parte, né, que é a respeito dos fariseus, saduceus, raças de víboras e ira futura, vocês gostariam de extrair algum comentário, alguma lição moral, ou a gente pode passar para os próximos versículos? Fiquem à vontade. Então, vamos passar para o próximo, né? Arrependimento. Arrependimento, a gente está falando desde a primeira reunião. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui, né, o texto, eu destaquei isso que está em amarelo, né? Quando a gente está envolvido com um sincero arrependimento, isso nos leva a um esforço da gente se renovar. Então, esses frutos dignos de arrependimento, é justamente Sanelina, você está com o microfone aberto. Esses frutos de arrependimento é justamente o esforço, né, que a gente demonstra quando a gente realmente se arrepende, né? Quando a gente está sinceramente, né, com aquela
aquele impulso de agir de uma forma diferente, né? E não cair naqueles mesmos desequilíbrios, naqueles mesmos erros. Bom, com relação ao arrependimento, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Eu não achei muito material falando sobre isso, mas é bom a gente trazer para a nossa vida, né? A respeito do arrependimento. Analisar nossa conduta para ver se a gente se arrepende só da boca para fora ou se é realmente o arrependimento que João Batista está pregando, né? Que Jesus prega, que é aquele arrependimento que envolve uma ação. Eu achei interessante o que o Honório coloca, um pouco acima, né, no início do segundo parágrafo, que ele diz assim: arrepender-se é uma maneira de sentir. Realmente a gente só consegue ir para frente e caminhar melhor quando a gente se arrepende, para além do arrependimento, quando a gente se perdoa, que é algo ainda muito difícil, assim, para nós. Às vezes a gente consegue mais perdoar outro do que se perdoar. A gente é muito severo, muitas vezes, com a gente mesmo, assim. Aparentemente parece que não, mas, assim, esse auto-perdão é uma coisa que a gente ainda está caminhando para entender que para seguir para frente a gente necessita, muitas vezes, nos perdoar para seguir nossa caminhada. É bonito, Ruth. Tem uma frase que diz assim: o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Ou seja, o perdão, né, ele é algo natural, né? É algo que é imediatamente exalado pela flor quando ela é machucada. Então, que a gente possa, né, para a gente ainda o perdão é um processo, né? É algo lento e com o tempo a gente vai aprendendo a perdoar. Mas com o tempo, a tendência é essa, é o perdão ser algo que a gente vai exalar, né? Com relação a nós e com relação aos outros. Muito bom. Podemos passar para o próximo ou alguém quer comentar mais? É bem interessante esse trecho, assim. Boa noite, eu cheguei depois. Mas é engraçado chegar logo quando está sendo comentado esse item. Porque vieram duas coisas à mente. Eu lembrei de um trecho do Evangelho que diz assim: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos levará à vivência do roteiro traçado para o homem de bem. E a gente, ainda por viver um sistema muito cartesiano, a gente tem mania de separar tudo em caixinhas. O estudo, o trabalho, o sentimento, a emoção. Então, tudo isso tá sincronizado no mesmo movimento, que é o movimento de dar frutos, né? Então, quando ele diz, arrepender-se é uma maneira de sentir, mas não podemos ficar só com sentimentos. Necessitamos de trabalho, pois cada um receberá segundo as suas obras. Então, eu também lembrei muito de Paulo, quando ele está na estrada de Damasco, e aí Jesus, ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus diz para ele, levanta, né? Então, esse levantar, o Emmanuel comenta muitas vezes, é a disposição de servir. A gente precisa ainda meditar muito sobre a frase de Alcione. E aí eu abri aqui um arquivo e estava bem aqui na minha frente. A mensagem precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E ficar fazendo essa espiral e avaliando também os nossos sentimentos em relação ao arrependimento que a gente precisa ter dos erros que a gente comete, né, no cotidiano e também dos erros milenares que a gente vê aí na mesma tecla muitas vezes. Era isso aí. Perfeito, Elis. Destacou um ponto errado. Pode comentar, Antônio.
Vamos lembrar que aí ele coloca produzir fruto digno, né? É fruto digno de arrependimento. O que significa dizer que existem frutos que não são dignos de arrependimento. É muito interessante nós meditarmos isso daí, né? Então, é produzir fruto, mas fruto digno. Perfeito. Nenhuma palavra está aí em vão, né? E o digno mostra que nem todo esforço, né, vai realmente representar arrependimento. Nem toda ação, né, vai representar arrependimento. Existem determinadas. A gente precisa, como ele falou, né, meditar sobre o que significa, entender, né, o que é arrependimento, meditar o que é arrependimento, né, e daí a gente vai poder sentir e ver, né, é um processo. E aí, trazendo um pouco também para a nossa realidade espírita, né, Larissa? Às vezes a gente fica igual o Paulo também, né? E falando um pouco do que o Antônio Carlos tá falando. Antes de ser Paulo, de ser Saulo, que ele se tornou Paulo bem depois, mas ele achava que estava fazendo o melhor dele, né? E produzindo frutos, mas não eram frutos de amor, de bondade, eram frutos do ódio, da divisão. E aí, nesses tempos que a gente está vivendo, onde tanta coisa está à tona e as pessoas também estão muito à flor da pele, às vezes um pouco agressivas, né? A gente precisa fazer essa avaliação se esses frutos que eu estou colocando são bons, as minhas palavras, ou o trabalho que eu faço, ele realmente está atendendo a uma necessidade superior do meu planejamento, ou é só o meu ego? E aí são várias questões que a gente precisa fazer, né? Perfeito, perfeito. É bom esses exemplos, né, que vocês trazem, porque a mensagem acaba ficando mais clara, né? Esse exemplo de Paulo, Saulo, foi perfeito. Que a gente possa meditar, né, a respeito disso nessa semana, para o nosso dia a dia. A respeito dos nossos esforços. Se eles são dignos. Israel, não sei se ele ainda está por aqui, ele colocou que tinha um texto relacionado, se ele poderia falar sobre esse texto que ele disse, relacionado com esse texto, ele citou um texto aí, mas eu acho que ele saiu. Ele colocou no grupo do WhatsApp que travou tudo. Ele saiu mesmo. Bem, se ele voltar, Então, ele comenta. Isso. Então, a gente pode passar para o próximo versículo? Sim. Deixa eu colocar. Annelina, quer falar alguma coisa, amiga? Não, ainda não, Rutinha. Vou ficar mais stand-by. Só assim, adendo, eu tive que reiniciar meu computador todinho também, porque travou, eu tive que reiniciar. Será que foi o que aconteceu com ele? Ah, tá, ele voltou. Não sei, essas coisas problemas técnicos acontecem, acontecem comigo também. Uma coisa, Pode falar, Antônio. uma coisa interessante, pegando esse gancho que a Elis falou sobre o Saulo e sobre o Paulo, se nós formos pegar somente essa frase de produzir, portanto, fruto digno do arrependimento, e considerando o arrependimento aqui, conforme o Haroldo traduziu, como mudança de mente, de opinião, de sentimento, de vida, etc. Você está lá aí no Novo Testamento de onde foi extraído o texto, a gente vai entender que esse fruto digno, ele realmente requer um esforço e uma coragem extrema. Eu sempre medito muito, baseado nisso que a Elis falou, eu tomo muito para mim, é muito difícil nós assumirmos as consequências dos nossos enganos e desenganos. Não é?
Às vezes, para cometê-los é até fácil, muito fácil. Mas assumir as consequências disso e colocar e dar a cara para bater, assumir perante publicamente, isso requer uma coragem muito grande, né? Sempre eu me coloco muito, penso muito como foi difícil para ele perseguir os cristãos, entrar naquela igreja, levar preso, participar do apedrejamento, coordenar o apedrejamento do Estevão, né? Que era o Gesiel, participar de tudo aquilo e depois voltar lá, encarar todo mundo e dizer: eu mudei, eu estou aqui. E todo mundo desconfiado, todo mundo falando, todo mundo dizendo, todo mundo apontando. E ele pôr a cara a bater e assumir isso. Aí vai, todo quebrado daquele jeito, o Tiago desconfia, Pedro manda ele voltar, ele volta lá para a pensão onde ele estava, volta no dia seguinte, é aceito e pede para deitar na cama onde o Estevão deitava, né? Não no sentido só da cama, mas eu fico pensando neste movimento de ter que encarar toda a desconfiança de uma comunidade. E para nós é muito difícil, às vezes, quando nós cometemos algum engano, né? E as pessoas são muito ávidas, nós somos muito ávidos em divulgar os desenganos dos outros, né? É muito comum, né? É difícil você chegar assim e dizer assim: ah, você lembra de fulano, aquela pessoa linda que é assim, aquela pessoa que fala bem, aquela pessoa que tem uma boca torta, todo mundo lembra. Então aquela pessoa que é assim, então nós somos muito mais apegados assim ao lado do defeito, né, do que ao lado da virtude, né? Por uma questão de autoespelhamento. Então eu fico sempre meditando, e essa questão aqui do arrependimento é uma questão que realmente requer uma coragem muito grande. Essa mudança de vida pressupõe nós encararmos esse tipo de atividade, né? Eu me vejo muito, penso muito nisso na casa espírita, né? Quando eu vejo, às vezes, companheiros e companheiras que cometeram os seus equívocos, como todos nós cometemos, e, de repente, aquelas pessoas são que isoladas, elas são tratadas de uma forma diferente, elas são vistas de uma forma diferente, como se tornaram diferentes porque escorregaram em determinado momento. Então, eu acho que esse arrependimento ele requer realmente essa coragem muito grande, né? Perfeito, Antônio, perfeito. Eu estou relendo o Paulo Estevam, então, vocês contando aí, eu estou vendo a cena passando pela minha cabeça. E realmente a gente tem que saber interpretar, né, o verdadeiro sentido de arrependimento. Ele, né, Paulo, ele representou, né, para a gente, ele exemplificou para a gente o que é verdadeiramente se arrepender, né, e encarar todas as consequências de seus erros, né, procurando se redimir. Mas a gente acaba indo para o lado, né, do remorso, né? E o remorso, para mim, carrega algo muito negativo, algo que nos impede, que nos envenena, né? Então, temos que entender o que é o verdadeiro arrependimento. Bom. E nesse contexto, só para fechar um pouco assim, eu penso, Antônio, que você falou, Marissa complementou em relação ao Paulo Estevam, quando o Saulo chega na casa do caminho, que ele pede para entrar, aí alguém diz não deixa, e alguém fala volta amanhã, e ele está esfomeado, sujo, e aí a gente fica pensando, poxa, quantas vezes na casa espírita alguém comete um erro e não tem essa oportunidade de ser acolhido. E às vezes, no momento da queda, é que a pessoa mais precisa. Então, e nem sempre, quando a gente está diante dessas circunstâncias, a gente consegue ter a clareza do todo. Então, é preciso que a gente exercite muito e peça muita sabedoria para não incorrer nos mesmos erros que são nossos milenares, né?
de fechar a porta, de excluir, de dizer não. Às vezes isso repercute, reverbera em outras casas, no movimento. Então, são lições que a gente precisa acolher também para as nossas individualidades, né? Mas vamos seguir, né? Porque eu acho que senão a gente vai ficar refletindo no texto. É. Eu só falando um pouco também sobre isso, né? Falar do nosso lugar, né? Enquanto espíritas, o quanto realmente é muito difícil errar no nosso meio, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito mais mãos que tem dedos apontando do que estendidas, né, para segurar quando a gente comete algum erro. Então, é repensar isso mesmo, né, dentro de nós, da nossa postura, né, enquanto espíritas, assim, na casa, fora da casa, em qualquer lugar. Perfeitas reflexões. Estou adorando, gente. Eu estou nervosa de estar aqui controlando o lugar de desmaio, mas vocês estão me ajudando. Fique não, minha linda. Mas tá ótimo. Eu só fico, assim, às vezes presencialmente, a gente fica mais à vontade para falar algumas coisas, né? Online nem sempre a gente fica à vontade. Mas está sendo muito bom trazer essas reflexões para as nossas vidas, né? A gente precisa sempre fazer esse. Acho que o grande objetivo do estudo é esse, né? Fazer com que a gente pense em nós mesmos. Mas vamos para frente. Verdade. Pois vamos andar, né? O próximo capítulo, né, foi a referência que eu achei para nossas discussões, é Luz Imperecível. Ele fala sobre, o nome do capítulo é Tradicionalismo. E ele vai, primeiramente, comentar aquela parte em que diz assim: e não presumais de nós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. O que poderia falar para as nossas vidas, né? Então, eu destaquei esse trecho em que eles comentam assim: mais importante que a descendência é a afirmação, pela vivência dos postulados daquele que nos inspira e nos felicita no caminho a que estamos nos vinculando. Então, se a gente, por exemplo, né, eu pensei logo em nós nos designando cristãos, né? Então, se a gente está afirmando, né, que nós somos cristãos, isso implica numa grande responsabilidade, né, em viver os postulados de Jesus, né, de viver como Jesus viveu. É uma das consequências, né, algumas das interpretações que eu consigo ver, né, nessa frase. Vocês conseguem ver assim também? Conseguem ver outras interpretações? Eu vejo também esse versículo 9, ele está dando sequência ao anterior. Nós temos que entender que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Era isso que ele pregava, né? Então aí ele está desenrolando. Quando ele falou assim que é preciso produzir fruto digno de arrependimento, ele disse: não supondes que deveis dizer entre nós, temos por pai Abraão, tá certo? E tudo já está correto? Não, porque até das pedras Deus ele gera filhos para Abraão, né? Ou seja, mostrando que o movimento realmente é um movimento interno, é um esforço interno. Não tem nada a ver com esforço externo, né? Não tem nada a ver com formalidades, não tem nada a ver com tradicionalismo, né? Falei até da mensagem, tá? Do título. Com isso, né? E muitas das vezes nós nos apegamos a isso. Quantas e quantas vezes eu falo isso porque eu também já passei por essa fase no início. Às vezes nós pensamos, nós fazemos assim do centro espírita, da doutrina espírita, com todo o respeito à outra religião, mas nós temos um comportamento ligeiro, né? Ou seja, quando eu falo isso, que eu fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão, catecismo, aquela coisa toda, eu posso falar. Então você às vezes colocava pronto,
cai para Gandaia que já cumpriu sua obrigação. Espírita, ou menos a consciência e assistir a palestra. Aí eu fui e participei. Não, não é isso. A questão não é exatamente. Olha, não é então, pegar isso Gente, está falhando também para vocês? Tá falhando muito. Eu estava tentando dar um tempo para ver se melhorava, mas tá falhando. Pra mim também, já tá falando muito. Amigo, tenta sair e entrar de novo. Antônio Carlos. Mas Mas deu pra... dá para entender o que ele estava falando no início. Isso. E aí, sabe, eu fico assim pensando, eu acho que ele até falou que às vezes era uma postura igrejeira, assim, de igrejismo, mas eu acho que é mais profundo, eu acho que é uma fuga psicológica, e não é nem dos outros, é de si mesmo, porque o espiritismo, ele tem essa possibilidade de deixar a gente livre, não tem mais punição, não tem mais vamos dizer assim, perseguição. Então a gente é que acaba fugindo de nós mesmos e deixando para depois, para mais tarde, para em algum momento, quando eu tiver tempo, eu vou cuidar disso. E aí chega a dor e diz pra gente que não dá mais para postergar, né? Mas essa frase é muito forte quando ele fala disso, né? Porque eu acho que ele dá um choque de realidade também, quem está ouvindo, né? E diz assim, até dessas pedras, até dessas bolinhas, né? Faz a bolinha até dessas pedras, podem se dar filhos, né? Então é um choque para eles, porque eles se achavam muito é, importantes ou, vamos dizer assim, especiais, porque eles eram descendentes de Abraão. E aí a gente tem que ter cuidado também. No movimento espírita, às vezes a gente acha, ou algumas pessoas podem achar que o simples fato de conhecer a doutrina faz de você uma pessoa especial. E às vezes é o contrário, faz de você um pouco mais consciente e a responsabilidade acaba sendo bem maior. Antônio voltou. Queria só fazer assim, só reforçar o que a Alice colocou, achei muito bacana, porque o fato de termos acesso ao conhecimento nos traz uma responsabilidade maior com o que faremos com esse conhecimento, né? Então, assim, eu acho que a doutrina nos chama muito à prática, à internalização, porque eu não preciso mais ter o padre, vou usar como padre porque eu vim de origem católica, para estar dizendo o que é certo e o que é errado, né? A partir do momento que eu começo a conhecer, eu tenho os meus balizadores, base na doutrina, no evangelho, o que é que precisa ser feito, né? Então, assim, não é algo que eu preciso prestar conta com algo externo, mas é uma consciência que me cobra de forma constante, e eu não tenho como fugir dela. Eu posso até querer, né? Então, assim, mas vai chegar um momento que eu vou precisar prestar contas, né? Das ferramentas que eu recebi, daquilo que eu me comprometi, daquilo que eu preciso fazer enquanto encarnado e eu não fiz enquanto encarnada, né? Então, assim, eu acho que quanto maior o conhecimento, maior realmente a responsabilidade que faremos com esse conhecimento.
Então, é isso. Eu achei muito interessante a colocação da Alice. Muito apropriada. Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Antônio. É por isso que uma vez eu conversando assim, com a Lu, conversando com o Francisco também, lembrei de uma coisa que ele disse, alguém chegou para ele e disse, depois de eu conhecer a doutrina espírita, nunca mais eu pude errar em paz. Adorei. Como se errar em paz. Pois é a responsabilidade que implica em a gente nos afirmar cristãos e em nos afirmar espíritas, né? É a responsabilidade que isso está envolvido, né? Muito bom. Bom, gente, com relação a essa passagem, né, que está em destaque aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque o que eu tinha para destacar, eu já destaquei. Era isso mesmo. Gente, eu achei também uma outra frase que vocês podem estar vendo aí no texto, que eu achei também bem importante. No terceiro parágrafo, onde ele diz assim: a cristalização é sempre uma posição bastante triste. Muitos, apesar de toda uma gama de informações recebidas, a cultivam no atestado de petrificação da alma, mantendo-se presos ao convencionalismo, aos valores materiais e ao culto do personalismo. É algo tão profundo e que toca tanta gente, essa questão, para a gente não, assim, se deixar cristalizar, né? Para a gente entrar nessa dinâmica, que é a dinâmica do Cristo, de estar em atividade, né? Em função do outro, né? Em atividade também no processo de se conhecer, de saber os seus limites, de saber até onde eu posso ir, o que eu posso avançar para me tornar melhor, para servir melhor. E é um processo, né, como tudo na vida. Porque quando a gente cristaliza, como ele fala aqui, é muito triste, né? Quando a gente fica numa posição de que ou sabe mais, ou é aquilo e tem que ser daquele jeito, é muito triste. Muito bom, é muito bom, Ruth. Ele está falando de cristalização justamente porque mencionou a questão de pedras, né? Então, é a petrificação da alma. É justamente se prender em determinados valores, né? Em determinados erros e ficar sempre nessa mesma tecla, né? E acho que é isso, né? A gente pode passar para o próximo? Oi, Fala, por favor. Neide. Eu posso Oi, só fazer um Israel? comentário rápido? Pode. Gente, primeiro, boa noite. Desculpe pelo atraso, Boa mas eu tô noite. com uma crise, eu tô com uma crise de coluna horrível. Aí eu tomo uma medicação e fico pedindo a Deus para dormir um pouquinho, mas tô melhor agora para poder até ler no computador. Na verdade, eu tô no tablet. Pessoal, sobre essa passagem aí da pedra, né, em que ele diz que poderia gerar filhos dessas pedras. Tem uma citação aqui que ele diz aqui que talvez João, que estava batizando no Jordão, em Betânia, e lá foi o lugar da passagem onde os filhos de Israel atravessaram um rio. E ali havia tipo um monumento com 12 pedras, uma para cada tipo, que Josué erigiu como um memorial. Isso está lá em Josué, capítulo 4, versículo 20. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. As doze pedras que tiraram do Jordão, levantou Josué em coluna, em Gilgal, que é o lugar, né? Mas, enfim, isso parece uma suposição de que João Batista talvez estivesse apontando para esse monumento. Ou ainda,
tem uma citação de Isaías, capítulo 51, versículo 1, que ele diz assim, ó, ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. A rocha de que fostes cortado, a rocha é a representação de Moisés. Então a gente tem aí duas suposições de que possivelmente o Batista estivesse apontando, ou falando sobre a rocha, que Moisés é considerado a rocha de que o povo foi cortado, tá certo? É a descendência de Moisés também, ou então desse monumento aí que ficava próximo lá do Jordão, onde João estava batizando. Essas duas referências eu vou repetir aqui, elas se encontram em Josué capítulo 4, versículo 20, vocês podem ver isso, e também em Isaías capítulo 51, versículo 1. Tá, Jorge? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Valeu, Alexandre. É uma informação para entender o contexto, né, da passagem. Muito bom. E agora, aqui é o âmago, né, da mensagem. Poda e renovação, ele denominou esse capítulo. E vai tratar justamente, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Muita gente, quando foi destacar qual o versículo que mais chamou a atenção, foi justamente esse, Mateus capítulo 3, versículo 10. Para começar a discussão, né, eu grifei justamente esse primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. Está posto o machado à raiz das árvores. E no Luz Imperecível eles dizem o seguinte: os ensinos de João, emoldurados em vibrações renovadoras, são os instrumentos que nos utilizamos ou devemos utilizar no corte dos valores negativos, constitutivos de uma personalidade que ainda reflete os interesses inferiores. É através desses ensinamentos que nos munimos dos elementos retificadores, na busca de melhores experiências sob a égide do Cristo. Então, quando fala em machado, em instrumentos, para que a gente realize a poda, justamente são os ensinamentos que a gente recebe de João Batista, né, nesse caso aqui, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que a gente recebe do Espiritismo, são instrumentos que vão ajudar nessa poda, né? E o que é que a gente deve podar? O que é que a gente deve cortar, né? São justamente aqueles problemas, aqueles defeitos que a gente muitas vezes cultiva, aqueles valores negativos que não nos colocam para frente, né? Que só nos fazem, né, ficar petrificados, né, que fazem a gente estagnar. Então, achei interessante essa analogia, né, essa comparação entre machado, né, instrumentos, com os ensinos e a questão do que deve ser podado, do que deve ser cortado, né? E aí, o que é que vocês acham? Eu queria só fazer um comentário sobre o trecho anterior, porque eu lembrei de uma coisa, aí joguei aqui na internet. Porque essa cidade também, que era Betânia, né, ela também é conhecida como Betabara. E aí eu estou lendo literalmente, sem pronúncia. Israel não está aqui, eu acho, mas enfim, vamos deixar o hebraico um pouquinho de lado. Mas aí é porque naquela região tinham 2 lugares com o nome de Betânia, não sei se já foi comentado no estudo. E aí essa palavra tem uma relação com o caso de passagem. E quando Alexandre lembrou de Josué, né, ele sempre fazia esses rituais de purificação e convidava o povo a viver uma vida diferente de comunhão com Deus, que eu acho que essa é a grande lição que é dada ao povo hebreu desde Moisés, né? Então, é também um momento, pelo que a gente entende, de passagem de uma vida antiga
para uma nova vida ou para a terra prometida, segundo eles acreditavam, né? E para fazer todo esse movimento, eles precisavam fazer isso que você está falando, comentando agora. Eles precisavam retirar, se despir de tudo aquilo que prejudicava-os para que eles pudessem avançar rumo a essa terra prometida, que aí tem uma simbologia mais profunda, né, que tem a ver com o coração, com uma terra espiritual, né, um estado de espírito, vamos dizer assim. Mas é bem interessante como todo o contexto ele toma um outro significado quando a gente traz esse olhar, né? Tem uma simbologia bem profunda em tudo aquilo que está acontecendo ali naquele momento e uma relação muito profunda com a cultura do povo hebreu. Perfeito, Elis. Muito bom os comentários. E a respeito dessa mesma passagem, ele continua, né, falando que toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ruth, você consegue ler esse parágrafo? Sim, sim. Estou com o livro aqui também. Pronto. Vou ler aqui. Se a pregação do precursor, assimilada, nos capacita a extirpar vícios e paixões nos terrenos do coração, a indiferença dos seus ditames acarretará, em razão dos conflitos interiores, a perda da estabilidade e consequente instauração de sofrimentos. Ainda tem sido esta a escolha menos feliz de muitos, submetendo-se ao rigor das chamas em repetições milenares. Nossas edificações continuam a gerar, na pauta das causas e efeitos, sofrimentos e frustrações de toda a ordem, até que nos sensibilizemos para os padrões edificantes do amor. É o corte dos recursos e das oportunidades oferecidas e não dinamizadas na produção dos bons frutos e, consequente, aplicação da inenarrável verdade. É cortada e lançada no fogo. Isso dentro das próprias reencarnações. Eu só digo assim, eita. Oi? Eu brinquei, eu disse assim, eita, no final, porque não é brinquedo. Pois é bom entender o que significa, né, cada um desses símbolos, e aí ele fala do fogo, né? Deixa eu ver a parte que ele fala do fogo. É cortado e lançado ao fogo, né? Então, o fogo é o que vai depurar, né? Vai ser aquele sofrimento, né? Aquelas dores que a gente vai passar, mas que vai estar ajudando na nossa depuração, na nossa melhora. Eu estou lembrando daquela passagem que a gente está estudando no NEF da Paraíba, que a gente estudou, na verdade, que era a passagem do banquete. E nessa passagem do banquete, várias pessoas foram convidadas, né? E uma das pessoas que estavam lá presentes, ela não estava vestindo a veste nupcial. E daí o rei, né, que estava dando a festa, mandou imobilizar, né? Mandou justamente atar pés e mãos, né, e lançá-lo nas trevas exteriores. Me fez lembrar essa passagem de agora que a gente está estudando, porque em determinados momentos da nossa vida, né, determinadas ações que a gente toma, não muito felizes, faz com que a gente precise passar por um momento de imobilização, como ele fala aí. Algumas oportunidades que não foram bem aproveitadas, que nos foram oferecidas, vão ter que ser cortadas, para que a gente passe por esse sofrimento, por essa depuração, e daí a gente aprenda a lapidar, né, o nosso mundo íntimo, que a gente consiga
verdadeiramente aprender a lição. Vocês teriam algo para comentar a respeito dessa passagem? Larissa, me lembrei agora, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre aquela passagem da figueira que secou, né? E é uma das abordagens que a gente pode dar para ela, quando Jesus seca, né? Que ele, em tese, né? Em tese não, que se diz que ele amaldiçoou, não amaldiçoou nada a figueira. Aquela figueira só tinha aparência de bons frutos, de que dava frutos, na verdade, né? Jesus foi em busca de frutos e lá não encontrando nada, né? Disse que seca até a raiz, que ninguém coma de teu fruto, pá. Na verdade, ele estava já prevendo, né, a consequência de Israel, que não estava dando fruto, aquele templo, enfim. Todo judeu, todo bom agricultor, e Jesus, como judeu, nascido naquela terra que tinha muita figueira, que era uma planta comum, o que é que se fazia quando a figueira não dava frutos? Ela era arrancada e se plantava uma outra semente no lugar dela, para aproveitar o solo. Um solo numa região desértica daquela, quando ele era propício ao fruto, então não se perdia nada. Então foi o que Jesus fez, é o que Jesus nos convida. E essa passagem me fez lembrar de novo. Sabe, estou dando uma viajada aqui, porque se a gente não produz fruto, aí eu faço um link com o que você falou agora, Larissa, que foi muito proveitoso para mim, é sobre o fogo. Se a gente não quer produzir, crescer espiritualmente, num solo de oportunidades que o Senhor nos oferece inicialmente, com os recursos divinos para que a gente trabalhe o autoburilamento, se esforce por dar bons frutos, então a gente vai ter a opção do fogo, que também dá forma, que também ajuda a burilar, a, a dar uma utilidade para o espírito. Você vê que é o aço sob o jugo do fogo, né? Acaba tomando forma, serve de instrumento, de enxada, né? De um objeto que seja útil para a vida. Então, eu gosto muito dessa passagem do fogo aí, Larissa, que você lembrou, que o fogo transforma. Dói é doloroso, mas só é doloroso porque a gente optou por não produzir um solo de oportunidades que o Senhor nos ofereceu inicialmente. Era isso, gente. Muito obrigado. Adorei, Alexandre, relembrar dessa passagem, porque mostra, né, o problema da falsa, de ter apenas a aparência de bondade, né? A importância de realmente a gente praticar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala. E é uma das críticas, né, que o João Batista está fazendo aos fariseus, né? Deles serem hipócritas, né? Interessante essa ligação que você fez. Ainda está acontecendo. Ismael chegou aqui. A gente acabou de comentar Mateus, né? A gente veio até aqui. O próximo passo seria comentar alguma coisa das mensagens de Emmanuel. Eu compartilhei duas mensagens de Emmanuel, que se liga a 2 versículos de Lucas. Se vocês não tiverem mais o que comentar a respeito de Mateus, a gente comenta esses 2 versículos de Lucas. Podemos passar ou vocês querem comentar mais algo? Por mim tá ok, Larissa. Obrigado. Por mim também, Larissa. Então, bora passar. Eu vou compartilhar aqui agora a passagem em Lucas, para que a nossa amiga possa acompanhar, né? Pronto, aproveitando que você chegou, leia, Lucas, para a gente. O que a Emmanuel vai comentar é justamente o versículo 3,13 e 3,14. São os 2 últimos. É só eles? Não, lê tudo para entender o contexto. Então, Lucas capítulo 3, versículos 7 e 14. Vamos lá. Será que tem um direto para esse texto?
Tem que ocultar. Vamos lá. Então, assim dizia as multidões que afluíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, portanto, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus levantar filhos para Abraão. O machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E as multidões me interrogavam, dizendo, então o que faremos? Em resposta ele lhes disse, aquele que possui 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem possui comida, faça o mesmo. Publicanos também vieram para ser batizados. E disseram-lhe, mestre, que faremos? Disse-lhes, não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, da mesma forma, lhe perguntavam, e nós, que faremos? Disse-lhes, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentai-vos com o vosso soldo. Aí ele vai comentar os 2 últimos versículos. Aí eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou pular Pastorino, porque Pastorino a gente já comentou muito sobre o texto dele. Bem, Emmanuel comenta justamente o trecho Lucas 3,13. E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Ele denominou esse capítulo de executar bem. E eu destaco, eu li a passagem, mas eu vou destacar para resumir, né, esse último trecho, que diz assim, não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Que às vezes a gente fica na ansiedade, né, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de fazer coisas grandiosas, mas a gente tem que entender, né, parar para refletir o que é que nos cabe, né, o que é que eu posso fazer hoje, e fazer da melhor forma possível, com o nosso melhor esforço, com a nossa melhor intenção. Ele fala, né, da importância de a gente executar bem a tarefa que nos cabe, e não querer tarefas maiores do que o que a gente conseguiria, né? Não é a quantidade de tarefas, né? É o modo, a intenção e a qualidade do esforço que a gente dedica a essas tarefas. Né? Muitas pessoas não têm a habilidade de fazer tarefas demasiadas, mas isso não impede de que as ferramentas que estão nas nossas mãos a gente possa se dedicar da melhor maneira. Né? E acontece muito com a gente no meio espírita, o trabalhador espírita, do centro espírita, né? De ir com muita sede ao pote e justamente se comprometer com muitas tarefas, né? E às vezes achando que isso fazer com que ele se sinta mais útil ou justamente fazer com que ele adquira mais conhecimento, mas a verdade é que muitas vezes, se a gente se coloca nessa posição de super-homem, né, a gente não consegue nem direito dedicar o tempo necessário para cada tarefa. E, na verdade, a gente termina fazendo todas elas, vamos dizer assim, por fazer, né, não se dedicando o necessário. Eu acho que essa lição, não pensar mais do que está ordenado, e que Emmanuel está muito bem no texto, pode ser levado para esse lado também, né? Eu vejo assim, eu me coloco nessa posição, né? De, muitas vezes já me vi nessa ânsia, assim, e aí não adianta, às vezes o melhor
a melhor coisa é selecionar as atividades que a gente pode dar o nosso melhor, né? Que a gente se identifica mais, onde a gente pode ser mais útil para poder estar presente. Oi, Ismael. Pode dizer. Oi, gente. Para ver aí que nessa passagem de Lucas, né, Lucas faz um miudinho dessa passagem, porque ele explica aos presentes, às pessoas que ouviam a pregação, né, o que cada um devia fazer dentro da sua competência. Nessa passagem que Larissa trouxe aí de Emmanuel, também é muito bonita, muito, muito legal. Mas aí eu lembrei eu entendo que o Batista, veja só, ele não condena o publicano, assim como Jesus nunca o condenou. Mas ele diz, olha, já que você tem que cobrar imposto, não peça mais do que lhe foi ordenado. A gente sabe que a função de cobrar impostos, apesar de ser lucrativa, era também muito perigosa. Pelo fato de que as pessoas se negavam a pagar, você tinha que agir com certa violência, comumente com violência, para conseguir o imposto devido, e muitos deles acabavam cobrando ou tirando daquelas pessoas humildes mais do que era cobrado. Por isso que os cobradores de impostos eram vamos dizer assim, abastados, né? O fruto da riqueza deles estava contaminado, era podre. Aí o Batista não condena o publicano nesse momento. Ele diz, olha, se você tem que ser publicano, se é essa a sua função, faça somente o que é justo, não se exceda. Né? E aí Jesus faz a mesma coisa com Zaqueu. Zaqueu era pior ainda, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, chefe de um grupo de cobrador de impostos. E aí Zaqueu também diz, olha, vou devolver 3 vezes mais a quem eu defraudei, mas Zaqueu guarda para ele a parte justa do seu trabalho, entendendo a mensagem do Batista, dizer assim, olha, o que é justo é digno, faz parte da minha dignidade, do meu trabalho. Zaqueu só disse que vai devolver a quem ele defraudou, a quem ele causou prejuízo, o que se encaixa bem aqui nessa mensagem do Batista. Quando ele diz aqui, ó, não pedir mais do que está ordenado, né? Zaqueu se conscientiza e diz, olha, vou devolver com juros. E o Batista aqui também diz, olha, já se você tem que fazer algo, faça com justiça. Mas a passagem que você colocou aqui, Larissa, é maravilhosa porque amplia o horizonte espiritual dessa passagem e nos lembrar, inclusive, da nossa função na casa espírita, né? A gente às vezes se empolga e acaba querendo ser, sei lá, de repente, de uma hora para outra, um Divaldo, um Frederico Menezes, quer ter os holofotes, a atenção das pessoas, todas voltadas para o nosso pequeno trabalho. E essa mensagem aí nos lembra disso aí, de que a gente primeiro tem a responsabilidade, cumpra com o que nos foi ordenado, ou na verdade com o que nos foi oferecido, seja na casa espírita, seja dentro do lar. É no lar, inclusive nesse momento aí de quarentena, de isolamento, em que a gente está sempre lembrado disso aqui, né? Só, não pede mais do que isso, não. Não inventa de ser o gerente da sua casa dando ordens ou querendo administrar de uma forma, porque de administrador o mundo está cheio. A gente precisa de trabalhador, de alguém que pegue na pá, na vassoura, que vá lá sujar as mãos para lavar um banheiro. Então essa passagem aqui, para mim, foi maravilhosa, gente. Executar bem. Eu vou ler ela com mais carinho mais tarde. Muito obrigado. O que é isso? E para finalizar, gente, a gente já está passando o horário. A outra mensagem, vou deixar cá só um trechozinho, porque ela também é muito linda e tenho certeza que vocês vão querer lê-la com mais calma mais tarde. Esse aqui, lembrando, botou lá, né, no WhatsApp. Botei. Então, está disponível aí para quem quiser fazer a leitura na íntegra. É a mensagem de Emmanuel. Ele está no livro Pão Nosso e ele chamou de salários. E comenta justamente o versículo que diz assim: e contentai-vos com o vosso soldo. E eu destaquei esse trecho que está em verde. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam dentro dos imperscrutáveis desígnios. Então, aqui ele fala da importância da gente se contentar, da gente se conformar.
outras palavras relacionadas com isso é a resignação. É você entender por meio do sentimento, né, por meio da razão também, né, a situação em que você se encontra e agradecer pelos bens que você tem, né? Tanto os bens materiais que lhe foram concedidos, quanto as oportunidades, né? Os recursos que o céu te muniu na sua vida. Você está, com certeza, na melhor situação possível, mas a situação mais favorável para o seu adiantamento, para o seu aprimoramento, né? Então, a importância de contentar com o vosso soldo é a gente desenvolver esse sentimento de resignação, né? E também um sentimento de paciência, de gratidão, né, a Deus. Pois é, o que ele está falando aqui é algo que ele não está negando que a gente não deva nos colocar numa posição de almejar um sucesso profissional de cada um, um trabalho digno de cada um. Não é isso que ele está dizendo. Ele está reclamando aqui da insatisfação constante que muitos de nós temos, né? Muitas vezes ele fala aí da mocidade da velhice, e a pessoa passa a vida toda insatisfeita com as possibilidades que o mundo lhe dá. E em relação ao que fornece, quando muitas vezes a misericórdia de Deus nos oferece tantas coisas, tantas oportunidades, sem sequer nós merecermos. E outra coisa, eu acho que essa mensagem, nos dias de hoje, ganha uma importância ainda maior. Quando nós estamos vendo que, de fato, existem pessoas que não têm o mínimo de subsistência, enquanto outras estão insatisfeitas porque não conseguem obter o supérfluo de cada dia, né? Quando, na verdade, se nós vivêssemos numa sociedade onde cada um só se preocupasse com o necessário, né, com o conforto, mas o conforto necessário de cada um para a sua própria vida, não haveria esse nosso estado de miséria, de sofrimento, de desigualdade. Então, nós estamos presenciando esse momento onde muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, filas enormes para buscar auxílio. E é agora a demonstração que nós devemos ter de que essa fraternidade deve existir para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, né? Quando muitas vezes as possibilidades do corpo ou da vida não nos oferecem os recursos necessários, Deus nos oferece o outro para que nós possamos nos valer dessa ajuda uns aos outros. Então, eu acho que assume ainda um significado maior nos dias de hoje, uma mensagem como essa aqui, não por acaso nós estamos lendo hoje. É isso, meus amigos. Alguém quer mais comentar algo sobre essa mensagem? Alexandre falou sobre Zaqueu, e aí dizem que ele foi Bezerra de Menezes, né? Estava até olhando aqui, e aí eu fiquei pensando assim, entre Zaqueu e Bezerra, se assim o é, tem uma estrada longa. E aí, imagine se Zaqueu já tivesse querido ser Bezerra de Menezes de pronto. E eu acho que às vezes a gente faz isso com a gente e se maltrata muito. E lá na primeira mensagem que Larissa comentou, tem uma frase que diz assim: o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnado ou desencarnado, é lei soberana. E aí, assim, lembrando essa questão do surdo, eu acho que a gente precisa ainda exercitar muito nesse sentido de a gente está onde precisa, a gente tem o que necessita, a gente deve fazer aquilo que pode, a gente precisa se observar e fazer isso com qualidade. E aí, essas mensagens, eu acho que elas fecham um roteiro de trabalho, nesse movimento que a gente precisa fazer, né? De mergulhar num batismo espiritual profundo, de arrependimento, de frutos que a gente precisa doar, né? E é um movimento que a quarentena convida para a gente, de observar o outro, como o Ismael falou, da dor do outro, daquilo que a gente porventura vem a perder por conta dessa circunstância, e de que está tudo no lugar certo. A gente é que precisa ter olhos de ver. Mas foi muito bom o estudo. Também achei. Foi um estudo maravilhoso.
Eu também Obrigada a concordo. vocês, viu, Larissa? Obrigada por esses momentos aí de luz. A gente que agradece. Obrigada também, foi uma troca. Bom, foi ótimo. O que eu consegui participar, achei maravilhoso. Vamos, nesse momento, fazer nossa prece. Vamos. Você está conduzindo, não quero tomar essa função. Manda abraço. Ruth, você poderia fazer a nossa prece? Posso sim, posso. Então, vamos respirar. Esse ato de respirar hoje em dia é tão pequeno, né? Para tantos que não estão conseguindo ter ar para respirar. Então, vamos respirar, sentir o ar entrando dentro de nós, o ar saindo de dentro de nós. E nesse movimento dinâmico, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, para o estudo do Evangelho do Teu Filho amado Jesus. Te pedimos, Senhor, que as lições estudadas, comentadas na noite de hoje, possam ser internalizadas dentro de nós e após mergulhar, né, dentro de nós, que elas possam se transformar em ação em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua luz e a tua paz. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Melhoras, Alexandre. Muito obrigado. É muito bom estar com você.